Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 6, melhor dizendo, irmãos. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Verso 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora eu sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou, deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Vamos orar mais uma vez. Pai, que de maneira muito pessoal, meu Deus, o Teu Espírito possa tratar em cada coração, Senhor, com a Tua palavra. E que sejamos, Pai, abençoados e edificados e fortalecidos, ó Pai, para a vida cristã, para um ano que se aproxima, meu Deus, que desejamos continuar caminhando e seguindo pela fé, meu Deus, assim como começamos. Que o Senhor nos dê uma boa jornada, em nome de Jesus. Amém. O que é mais provável? Ser atingido por um raio, nascer com 6 dedos na mão, ser mordido por um tubarão ou ganhar na Mega da Virada? A essa altura, já no mínimo no Brasil, um novo milionário. Alguém que começará o ano com milhões de reais no bolso. Mas, se comparado ao número de apostadores, milhões de pessoas continuarão tendo que ir ao trabalho normalmente amanhã, ou se ganhar amanhã como folga, vai na quinta-feira. Nada vai mudar para eles. De acordo com um cálculo do estatístico Euler Alencar, divulgado no site da Caixa Econômica, a probabilidade de se ganhar o prêmio principal com 6 números é de 1 em 50.063.860 pessoas. Ou seja, e Mateuzinho está gostando disso, um cálculo matemático bem preciso, né? 0,00001997% de chance. O número de possíveis combinações de 6 números, considerando os 60 disponíveis, é de mais de 50 milhões. É semelhante a colocar 50 milhões de nomes em um saco aleatoriamente e alguém enfiar a mão e sortear seu nome. A história bíblica que a gente vai meditar hoje trata de um homem chamado Calebe, um servo de Deus que não jogou na Mega da Virada, mas que ganhou um grande prêmio da parte de Deus. Ele não alcançou essa bênção colocando uma fezinha num bolão, mas através de uma fé legítima depositada em Deus, ele alcançou uma muito grande herança na terra e no céu. Vamos analisar a vida desse homem que viveu pela fé. Eu queria elencar alguns pontos aqui para a gente meditar. Falando dessa fé, a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é sobre a fé incondicional. A gente está na seção central aqui do livro de Josué, no capítulo 14. Nós estamos saindo no livro de Deuteronômio, onde o povo estava sendo mais uma vez relembrado acerca da lei do Senhor e como deveria proceder ao chegar na terra prometida. E nós chegamos aqui já no livro de Josué, que trata da divisão das terras entre as 9 tribos e meia após a conquista de Canaã.
O povo havia sido preparado, como eu disse para vocês em Deuteronômio, e agora, através de Josué, um líder que foi levantado para substituir Moisés, Israel toma posse da terra prometida. Ali, eles atravessam o Jordão, destroem lá as muralhas de Jericó, ou eles veem aquelas muralhas ruir, e através de várias campanhas militares, a terra é desapossada, e pelo menos em parte, e pode ser finalmente repartida entre as tribos de Israel. E é aqui no capítulo 14 que reaparece a figura de Calebe. Quem foi esse homem? Muitas vezes a sua história aparece atrelada à história de Josué, o que, por sua vez, acaba meio que ofuscando a história desse grande homem de Deus. Obviamente, Josué, por ter um nome, um livro com o seu próprio nome, acaba tendo um pouco mais de destaque, mas ele foi um homem de uma fé triunfante e excelente, um servo de Deus autêntico. Os dois se destacam lá em Números, capítulo 13 e 14, quando são enviados a Canaã como espias. A terra que Deus havia prometido ao seu povo peregrino. Você pode conferir lá depois, são 2 capítulos extensos, mas muito interessantes. Eles são enviados, e são enviados representantes de cada uma das 12 tribos de Israel. Calebe e Josué vão representando as tribos de Judá e Efraim. E eles deveriam fazer o quê? Trazer informações precisas acerca de Canaã. Como? Se os homens eram fortes ou fracos, se muitos ou poucos, se tinham ali muralhas, quais eram as cidades, como era a terra, se era fértil ou se era estéril, tudo isso. Então, o relatório dos 10 primeiros espias é terrivelmente pessimista. Eles falam mais das dificuldades, eles olham muito para os gigantes daquele lugar. Eles dizem que é uma terra dificílima de se derrotar. E eles dizem assim, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. É terra que devora seus moradores. Perto deles nós somos como gafanhotos. Em contrapartida, o relato de Josué e Calebe é totalmente oposto, é animador. A terra é boa, mana leite e mel, ele está dizendo para o povo, nós podemos vencer aqueles gigantes. O Senhor é conosco, não os temais. Que discurso, não é? O povo não gosta e está prestes a apedrejar Josué e Calebe. E por causa da incredulidade dessas 10 tribos, Deus promete que aquela geração não vai chegar à terra prometida. Mas Calebe sim. Olha aqui como isso é precioso. Em Números 14, 24, diz assim o texto sagrado. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. O destaque da vida de Calebe se dá pelo fato dele ter sido perseverante. Ou como diz em outra tradução, inteiramente fiel a Deus. Ele seguiu o Senhor Deus de Israel com o coração inteiro. A fidelidade nós devemos continuar. O que é que nos espera em 2025? Que sejamos fiéis a esse Deus. Servir a Deus de todo entendimento era o propósito da vida desse servo do Senhor. A fidelidade de Calebe marca uma geração. Centenas de israelitas morreram no deserto por causa da incredulidade, mas ele atravessou o deserto crendo em Deus. Veja, o deserto era o mesmo para ambos. As dificuldades enfrentadas por Calebe e pelo povo de Deus que apostatou impiamente eram as mesmas dificuldades. Mas ele seguia por fé, não por vista. Mesmo antes do cumprimento da promessa, ele permanecia fiel a Deus, ou melhor dizendo, inteiramente fiel. A fidelidade dele marca uma geração e Matthew Henry ele diz assim, Deus é glorificado sobremaneira quando na nossa caminhada cristã permanecemos fiéis a Ele, enquanto outros se desviam e o abandonam. Veja, você está aqui nessa noite, último dia do ano, os últimos minutos de 2024. Talvez alguns estiveram aqui no dia 31 de dezembro de 2023. Ou seja, foi um ano de peregrinação. E você está aqui mais uma vez. Isso é uma grande bênção. Quantos cansaram? Quantos se desviaram? Quantos se desistiram? Quantos deixaram de andar por fé? E você, sustentado pelo Senhor, continua aqui. Não foi porque você é forte o bastante.
A gente vai chegar lá, a gente vai ver que Caleb tem 85 anos e é bem, né, robusto, saudável. Mas é sempre pela fé. A fé é incondicional aqui. Nessa época, Caleb tem 40 anos, na época da promessa feita a ele. Você vai chegar nessa terra. E ele vai reaparecer 45 anos depois. Quanto tempo já se passou aqui? Agora ele já tem seus 85 anos de idade. Mas ele reaparece como alguém que permanece servindo ao Senhor. E como isso é bom. Às vezes nós temos amigos e conhecidos que a gente passa bastante tempo sem se ver, né? Sem se encontrar. Mas a maior alegria é saber que aqueles que, mesmo que há muito tempo a gente não esteja se relacionando, se vendo, continuam firmes no caminho do Senhor. A lição aqui é que Caleb serviu a Deus de forma perseverante no deserto e nas campanhas militares, antes de alcançar a posse da terra prometida, que já tinha entre 5 e 7 anos que o povo já tinha arrefecido de todas as campanhas militares. Ele não serviu a Deus de forma condicional. E será que de alguma forma nós não chegamos aqui meio tristes, decepcionados com Deus? Porque, aquilo que você desejava, aquilo que você planejou, aquilo que você programou lá no ano passado ou algum tempo atrás não aconteceu. A bênção que você esperava não chegou. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você é peregrino? Você é? Os peregrinos já são abençoados. Aqueles que seguem o Senhor Jesus. Se você tem a sua presença, você já é abençoado. Mesmo que as coisas não tenham saído da forma como você planejou. Caleb está aqui, com sua fé, sabendo da promessa de Deus, mesmo não tomando posse ainda desse lugar, mas ele aparece servindo ao Senhor. Mas veja, essa é uma fé constante, perseverante. Esse é o termo que aparece aqui 3 vezes. Olha só, no verso 8, ele diz assim: perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. O grande Moisés reconheceu sua perseverança e ele vai dizer, remetendo às palavras de Moisés, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E por fim, essa característica é atestada pelo próprio Josué, como autor provável desse livro. Deus lhe deu a terra, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Caleb está aqui, ele vai até Gilgal, ele sabe dessa promessa do Senhor. E agora vai ter um sorteio lá das terras entre as tribos. Então ele se antecipa e diz assim, olha só, tem uma terra ali de Hebron que vocês não coloquem aí nesse sorteio não. Ele está lembrando a Josué. Você se lembra lá da promessa que Deus fez para a gente? E ele espera tanto tempo, pacientemente, sem vacilar. Porque quem confia, espera. Caleb teve de esperar. A vida cristã é uma vida de espera. É ou não é? É uma vida de espera. É uma vida de espera a promessas de Deus concretas na sua palavra. Nós esperamos pela volta do Senhor Jesus Cristo. E quem é chamado para essa fé, ele já se põe na fila, ele já se põe a esperar. Ele foi constante na sua fé. Já pararam para pensar que tem gente que começa bem, mas termina mal? Você começou o ano 2024 voando em sua vida devocional, em oração diária. Disse, esse ano vai ser tudo diferente, mas no carnaval sua fé já tinha virado cinzas. Você disse, vou ser um marido melhor. Você é uma esposa mais dedicada. Seria um pai mais atencioso, seria um crente mais diligente. E o que foi que aconteceu? Tem gente que não persevera. Tem gente que desiste tão cedo. Eu quero convidar você essa noite para que você renove esse compromisso para com o Senhor. Não é que você não vai buscar mais essas coisas dizendo assim, eu não consigo mais, pastor, então eu não vou colocar nem no plano mais. Não, pelo contrário. Coloque isso diante do Senhor e busque isso também de forma diligente, esse propósito na sua vida. Eu gosto
grande avivalista chamado Jonathan Edwards, que tinha lá seus 18 anos, e ele elenca lá 70 alvos para a sua vida, firmes resoluções. Algumas delas dizem assim, pelo menos 3. Ele coloca assim, eu resolvo. Ele diz assim, resolver ao orar, fazer disso o meu maior esforço e a minha maior prioridade. Resolver estar sempre atento a melhorar em todas as áreas de minha vida espiritual. Resolver não desperdiçar o tempo em trivialidades, mas usá-lo para servir a Deus e crescer espiritualmente. Resolver não desperdiçar o tempo em trivialidades, né? Que diz assim, eu não vou mais passar tantas horas no Instagram. Aí encosta lá o celular de manhã e de tarde já está lá. Mas ele teve essa firme resolução e buscou. Veja, Caleb não era um ser extraterrestre. Jonathan Edwards também. E o Filho de Deus, que passou pelas mesmas lutas, pelas mesmas provações, enfrentou o mesmo calendário e a nossa agenda também, mas que foi diligente e perseverante em seguir o Senhor, seu Deus. Gente, já é hora da gente acordar, como diz lá em Romanos capítulo 13, é hora de acordarmos do sono, pois a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, já está mais perto. Nós olhamos para a eternidade, nós vivemos à luz da eternidade. Há pessoas que têm uma fé muito, muito frágil e condicional, são inconstantes em seus caminhos, eles ponderam demais sobre se vale a pena servir a Deus ou não. Eles sempre colocam um compromisso espiritual para a próxima semana ou para o próximo ano e isso nunca chega. Eles calculam demais os custos, as perdas, eles pensam muito nas vantagens, eles querem a glória antes da cruz. Meus irmãos, que não seja assim conosco. Jim Elliot, né, um grande missionário, diz assim, não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Mas veja, a fé de Caleb aqui é uma fé atuante, entusiasmada. Caleb, ele chega diante de Josué, ele sabe daquilo que tinha sido prometido a ele, e quando ele chega diante de Josué, diz, você sabe, meu bom amigo, o que estava acontecendo, essa promessa de Deus para a minha vida. E ele está sempre confiando nesse Deus da promessa. E com isso ele chega para o seu amigo, e ele não está assim bajulando Josué, requerendo um favor de um chegado meramente. Ei, separa aí minha terra e tal. Um jeitinho para furar a fila do sorteio das terras. Também não desrespeita e chega querendo mandar, dizendo, isso é meu direito. Ele diz, tu sabes das palavras que o Senhor falou por causa de mim e de ti. Quando ele faz isso, ele demonstra a sua confiança e o seu entusiasmo. Olha o que ele diz no verso 11 e 12. Porque esse entusiasmo lhe dava força e confiança. Ele diz assim, eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Pois agora, pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Caleb está aqui, aos seus 85 anos. Mas com essa fé animada, com essa fé robusta, confiando nesse Deus. Sabe, Caleb era o terror do INSS, né? Era. E tem gente que anda tão desanimada na fé. Somos como gafanhotos. Não cremos nesse Deus triunfante, nesse Deus todo-poderoso. Às vezes a nossa fé é tão tímida, tão raquítica. A nossa confiança se esvai. Sabe? Olhamos para todas as circunstâncias como sendo muito grandes. E esquecemos de olhar para esse Deus que é todo-poderoso, que não tem limites em suas forças, porque para Deus não é impossível. Ele é aquele que sai vencendo e para vencer. Caleb sabe quem é o seu Deus, e não pense aqui que é uma mera confiança no seu físico, no seu braço forte, mas ele está convencendo e mostrando a Josué, olha,
Pode me dar essa terra, pode nomeá-la. Eu vou lá e eu quero derrotar aqueles inimigos. E ele sabe lá quem está naquele lugar. Os anaquins, aqueles gigantes. Mas sabe, acho que os olhos de Caleb, quando se depararam desde a primeira vez naquela terra de Hebrom, eles brilharam. E ele disse, essa é a terra que Deus preparou. Essa é a terra que Deus prometeu. Não era o mesmo brilho lá de Ló, quando ele olha as campinas do Jordão, que vão lá para uma terra de devassidão. Não é para Sodoma. Mas quando ele olha para Canaã, para aquela porção de terra, diz assim, é a promessa de Deus. E ele se encoraja. Sim, porque é promessa do Senhor. E muitas vezes nós somos muito tímidos, né? Talvez por causa de uma teologia da prosperidade, que diz assim, coloque Deus na parede e exija aquilo que é seu. Às vezes a gente deixa de orar e deixa de pedir, sabe? Mas o Senhor Deus nos chama, nós devemos pedir, nós devemos orar. Nós devemos humildemente suplicar. Oh Deus, se o Senhor é Deus da salvação, salva o meu filho, Senhor. Sabe, ó Deus, se o Senhor prometeu derramar do seu Espírito, enche-nos, ó Pai, do teu Espírito, ó Deus. Se o Senhor tem um plano de salvar nações, ó meu Deus, que a tua palavra siga adiante, Senhor. Ele sabe da promessa. E ele caminha para isso. Eu estou forte no Senhor. Como é que você está? Eu não estou perguntando se você está no peso ideal, se você fez aquela caminhada. Em dezembro é complicado, né? A dieta deixa para a segunda. Segunda já é 2025, né? Não estou falando sobre isso. Talvez fisicamente você esteja assim desgastado. Talvez as lutas, as pressões, talvez o seu vigor não seja mais o mesmo. Mas enquanto o seu ser exterior, enquanto o seu corpo vai se desgastando, você pode dizer como Paulo, o meu ser interior ele é renovado de força em força e de fé em fé, porque eu confio nesse Deus Todo-Poderoso. E eu não quero ficar aquém daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu quero seguir adiante, Senhor. E talvez você esteja aqui tão fraco e debilitado. Mas você pode dizer essa noite, meu irmão, o Senhor Deus é a minha força. E eu não preciso temer. Ele está aqui. É uma fé atuante, entusiasmada. Talvez há muito tempo o seu vigor foi embora. E você não tem mais o mesmo ânimo. Você não tem mais o mesmo afinco. Você vem para a igreja assim porque é arrastado. Porque sua mãe fica dizendo, é hora de se ajeitar, menino, vamos embora. Jesus está voltando, desperta. Ou você talvez não esteja mais tão atuante na igreja. Talvez você esteja se arrastando. Que Deus renove sua força, meu irmão. Que na força do seu poder você possa caminhar. Que olhando para o Cordeiro de Deus, que caminhou para a sua cruz, diligentemente, perseverantemente, você possa caminhar sem parar, em nome de Jesus. Os moços e exaustos, eles caem, mas aqueles que esperam no Senhor, esses têm a sua força renovada. Mas há uma recompensa da fé aqui. Ele diz no verso 10, eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. E porque Deus preservou Caleb com vida, ele tem a convicção de que aquele era o propósito do Senhor, cumprir a sua vontade, cumprir com a sua promessa. E por isso ele está de pé. As promessas foram dadas a Caleb. E é interessante que ele é um quenezeu. Diz lá no verso 6, ele é filho de Jefoné, o quenezeu. Mas em Números 13 ele é citado como representante da tribo de Judá. Os quenezeus eram pessoas que viviam na terra em processo de conquista. Há quem diga que eles eram da tribo de Jetro, que foi sogro de Moisés, por sua vez, uma tribo
nômade no deserto. Caleb casou com uma esposa judia e ao casar-se com uma judia se tornou integrante do povo judeu. Não sabemos bem ao certo, mas o fato é que, de qualquer forma, ele se tornou da tribo de Judá, seu representante. E que coisa maravilhosa é essa? É uma fé que não pertence a Caleb. Essa fé, como diz lá em Efésios, é dom de quem? É dom de Deus. Ele é abraçado por essa fé. Ele é encontrado por essa fé. E o que é que acontece? Josué abençoa o seu amigo. Diz no verso 13: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Aqui é uma recompensa da fé. Toda aquela sua espera, toda a sua caminhada, seja nos desertos, seja na investida lá guerreando, agora o Josué o abençoa. Ele concede essa terra. E ele vai, de fato, tomar posse dessa terra. No capítulo 15, a gente vai ver a partir do verso 13, ele, numa investida, ele expulsa no verso 14 do capítulo 15, os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. É interessante que esses nomes acontecem lá, são citados outra vez. Eu acho que Josué estava doidinho para destruir esses gigantes aqui. Mas ele vai segundo a bênção de Deus. Ele não pula etapas, ele não sai com birra, mas de acordo com o calendário e com a agenda do Senhor, ele recebe essa bênção. Hebrom, a terra prometida, era finalmente de Caleb. Ele é o mais novo milionário hebreu. Caleb, um campeão da fé. E nós? O que é que resta para a gente? A gente não fez parte desse bolão. E agora? Mas você é abençoado, sim. Mais do que abençoado. Eu gosto do que o pastor Darquinho diz. Ele diz assim que tudo, lembrando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então ele diz assim, o que é graça? Tudo aquilo que não é morte. Você está vivo essa noite? Isso é graça. É graça, é cuidado, é favor de Deus. O que restava para nós era morte e destruição. Não tinha herança entre as tribos. Havia o destino eterno de perdição e de morte. Mas Deus mudou a nossa sorte. E pela fé em Cristo nos tornamos herdeiros dos céus. Cristo não ganhou somente Hebrom para nós, através do seu sacrifício e vitória na cruz. Ele conquistou o céu para nós e nos deu a terra como lambuja. Não se reclame da sorte. Você é mais rico do que o último milionário do país. Porque o que ganhamos, irmãos, nem a traça nem a ferrugem consomem. Os ladrões nem escavam, nem roubam. Quem é Jesus? Por acaso ele não é o nosso Josué, que abençoa essa terra e nos dá? Ou melhor, que conquista essa terra para nós e nos dá? Ele conquista o céu para nós. E de lambuja ele nos dá as bênçãos dessa terra. Veja como nós somos e como nós fomos abençoados, meus irmãos, ao longo desse ano. Quantas bênçãos nós não temos recebido da parte do Senhor. Deus nos faz conquistar montes aqui nessa terra, lugares que a gente nunca sonhou, coisas que a gente jamais imaginou, mas que Ele graciosamente preparou. Seja um chaveirinho com os dizeres assim, eu amo Manaus, que Simone carregou durante o ano todo com um coraçãozinho. E no final do ano, eis a notícia, há um mestrado, Sara passa e vai para onde? Para Manaus. Aquele casal que terminou o ano, começou o ano como namorados e terminam como noivos. Aquele casal que terminou o ano assim, começou o ano só os dois e no final do ano tem um chorinho de bebê.
sorrisos encantados enchendo a casa. Alguém que começou o ano perdido, condenado, endividado até a tampa e terminou como herdeiro do céu. Jesus é o grande bilionário, meu irmão. Os céus e a terra pertencem a Ele. E Ele partilha essa bênção com a gente, meros kenezeus, pela fé. E essa bênção não é para 1 em 50 milhões. É para todo aquele que crê nele, que vive pela fé no Filho de Deus. Há algum milionário aqui nessa noite? Se estamos em Cristo, o céu é nosso. A terra Ele nos dá como lambuja. Deus seja louvado. Feliz ano novo, querido. Você não há o que temer. Siga firme em Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nos dá a intrepidez, Senhor, para que a nossa fé, Senhor, seja uma fé atuante, uma fé robusta. Assim como a igreja de Tessalônica, Senhor, foi elogiada por sua fé atuante, perseverante. Meu Deus, olhando para Cristo Jesus, mesmo em meio às nossas debilidades e fraquezas, nós queremos avançar, Senhor. E nós queremos caminhar contigo, Senhor, porque Tu és a nossa herança, ó Deus amado. Tu és o nosso bem mais precioso, ó querido Deus. É por isso que terminamos 2024 contentes em Ti. Ainda que não tenhamos recebido aquilo que nós desejamos. Nós estamos bem. O céu é nosso. Toda a herança do Filho pertence a nós, co-herdeiros, com eles nós somos. Que o Teu nome seja glorificado. Queremos Te amar mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém.